Amados, muito bom dia. Hoje é dia 1 de maio do ano da graça de 2024 e estamos, como se devem lembrar, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos a visitar esta igreja e estamos, através desta carta, não só a conhecer esta igreja, mas também a sermos claramente exortados a uma vida que evidencia marcas do Evangelho presente nos nossos corações, o Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 5 e 6 deste primeiro capítulo, diz o seguinte: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. O irmão Edu mencionava algumas das marcas, e uma das marcas claras que aqui este texto nos apresenta e que estão presentes na igreja lá em Tessalónica é o facto de eles terem se tornado imitadores de Cristo. E como é que tudo isto aconteceu? Aconteceu na medida em que Paulo, Silas e Timóteo, desde o primeiro momento, e lembramos isso lá em Atos 17, desde o primeiro momento em que estiveram com eles se tornaram exemplos também para aqueles irmãos. E o exemplo de experiência da presença do Evangelho na vida de Paulo, Silas e de Timóteo foram, sem dúvida nenhuma, uma forma de Deus tocar o coração daquelas pessoas, de os aproximar, de os chamar, mas depois o poder, e obviamente não foi o exemplo deles que os salvou, mas o poder da palavra que chegou com o poder do Espírito Santo tocou os seus corações. Mas sem dúvida nenhuma que o exemplo daqueles que foram ali foi, sem dúvida nenhuma, importante. Tão importante que Paulo, o apóstolo Paulo, agora vem registar que eles próprios se tornaram agora um exemplo. Eles se tornaram imitadores, primeiramente da sua experiência, mas acima de tudo, imitadores de Cristo. E amados, este conceito de sermos exemplos a imitar é um conceito desafiante, às vezes até perturbador, mas presente aqui neste texto. A verdade é que Paulo, Silas e Timóteo se tornaram exemplos para aqueles irmãos e, como percebemos, esse exemplo foi também usado pelo Senhor para tocar os seus corações pela ação da palavra, pela ação do Espírito Santo, e eles próprios se tornaram um exemplo na sua conduta, na sua caminhada. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Cabe aqui alguma reflexão para nós neste aspecto e lembrar aquilo que já nos foi trazido no domingo. Há uma responsabilidade de cada um de nós em viver o Evangelho de Jesus Cristo de tal forma que sejamos exemplos. Sem dúvida nenhuma, há uma responsabilidade. Nós não nos andamos a pregar a nós próprios, mas pregamos aquilo que temos em nós, que é Cristo. Nós não queremos que pessoas nos imitem e possam imitar a cada um de nós por aquilo que somos pessoalmente, mas por aquilo que temos em nós, que é Cristo. É Cristo que é o exemplo, é Ele que precisa de ser imitado, mas nós refletimos isso com a nossa experiência, com a nossa caminhada. E este é um desafio até perturbador, mas necessário. É necessário que aqueles que se aproximam de nós possam olhar para nós e ver a presença de Cristo. Nós precisamos de refletir a presença de Cristo e desta forma podemos ser, de alguma forma, exemplo para aqueles que estão próximos de nós. Tendo a noção que Deus vai usar isso. E Deus usa isso para tocar vidas e para eles próprios depois também se tornarem exemplos na sua conduta, na sua experiência do Evangelho. Que desafio, que imagem desafiante esta. A de termos a noção que o nosso viver diário, a forma como nós falamos, a forma como nós reagimos, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós nos alegramos e celebramos, a forma como nós lidamos com
as dificuldades, as perseguições, as batalhas, a forma como lidamos com as desilusões, tudo isto precisa de se refletir a presença do Evangelho de Cristo na nossa vida, ao ponto de poder também, por essa via, ser exemplo para outros. Creio que vale mesmo a pena pensar nisso. E já agora hoje, dia 1 de maio, é dia do trabalhador. Celebra-se por todo o lado esse dia. E sem dúvida nenhuma que o nosso local de trabalho é sem dúvida nenhuma um lugar por excelência para que isso seja uma realidade. Que também, entre tudo o resto, mas também no nosso ambiente de trabalho, possamos ser exemplos para aqueles que estão próximos de nós, que olhando para nós possam ver a Cristo e que essa experiência possa ser cativante e contagiante para que também aqueles que estão próximos de nós possam um dia encontrar a Jesus Cristo no seu coração e também eles se tornarem exemplos para outros. Como igreja aqui, não esquecemos aquilo que foram os exemplos dos que passaram, aqueles que ainda têm estado connosco. Na nossa vida pessoal, não esquecemos aqueles que foram usados por Deus para nos tocar e para serem exemplos da presença de Cristo nos seus corações. Nós precisamos ser isso para a vida de outros. O Senhor Jesus conta com isso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Perdão. E nos dê um dia muito, muito abençoado. E, querendo o Senhor, certamente nos encontraremos por aí. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.